Olá! Nessa aula será apresentado um panorama histórico da extensão rural no Brasil. Vamos falar das diferentes abordagens e influências que orientam a ação extensionista brasileira. Essa imagem que você pode visualizar contém uma organização histórica das diferentes fases da extensão rural no Brasil. Vamos conversar mais detidamente sobre cada uma dessas fases. A fase da institucionalização da extensão rural no Brasil pode ser denominada de humanismo assistencialista, que dura de 1948 a 1963 aproximadamente. É nessa fase que é criada em Minas Gerais a primeira agência de extensão rural no Brasil, a Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural, ACAR. O objetivo fundamental dessa agência consistia na prestação da assistência às famílias rurais e crédito às unidades produtivas. Nesse momento, a assistência técnica tinha o objetivo de modernização da agricultura, mas abarcava também a dimensão familiar. Por isso, a extensão rural promovia uma espécie de educação para o bem-estar. A imagem nesse slide representa essa fase da extensão rural em Minas, que é marcada pela máxima: o extensionista, a extensionista e o JIP. Em 1958, é criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, a ABCAR. Para melhor entender essa fase, precisamos refletir sobre o contexto da época. Constituída como uma agência filantrópica, a Associação Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social, a AIA, era uma das iniciativas da Fundação Nelson Rockefeller na América Latina. As ações da AIA no período de 1946 e 1950 se relacionavam às entidades ligadas ao Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS. Entre os casos de sucesso se destacavam a atuação em Santa Rita do Passa Quatro e de São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo, e a criação da ACAR, em Minas Gerais. Segundo Clayton Silva, a AIA atuou num contexto de consolidação da influência norte-americana e manutenção dos interesses políticos e econômicos na América Latina e no Brasil, difundindo e adaptando programas de assistência técnica originados nos Estados Unidos às realidades locais. Para o estudioso, a atuação da AIA se enquadrava em uma retórica mais próxima da benevolência do que da perspectiva colonialista. A ideia central de Nelson Rockefeller era de que o capital norte-americano deveria participar no desenvolvimento econômico do país em que estaria investindo. Baseada nos preceitos do puritanismo filantrópico, a AIA foi criada articulando filantropia, ciência e assistência técnica. A AIA nasceu, para usar o termo de Clayton Silva, de forma siamesa à International Basic Economy, a IBEC, uma agência com fins lucrativos, com objetivo centrado na ampliação dos negócios na América Latina. Como a figura da balança permite vislumbrar, o braço filantrópico da AIA foi, ao longo do tempo, perdendo força. E, como resultado, essas duas instituições se separaram. A AIA permaneceu como uma instituição filantrópica. A IBEC seguiu atendendo a seus fins estritamente econômicos. Alguns elementos dessa história estão relacionados à atuação da ESAV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, a atual Universidade Federal de Viçosa. Os avanços nas inovações de melhoramento de milho das aves possibilitaram a criação da Agroceres em 1945. Era o objetivo dessa empresa garantir a comercialização em escala do milho híbrido. Os jovens empreendedores brasileiros haviam sido empregados pelo escritório da AIA e com treinamento nos Estados Unidos. Em virtude do interesse desperto, a corporação General Mills, vinculada aos Rockefellers nos negócios da Agroceres, foi criada a SASA, como empresa de capital misto brasileiro norte-americano. Sobre a SASA, o estudo de Oliveira apontava que as medidas originais do acordo, pelo qual os sócios brasileiros poderiam comprovar até 51% das ações depois de 10 anos, foram declaradas inviáveis e os brasileiros tiveram que aceitar uma porcentagem muito menor do que a originalmente proposta. Ao longo dos anos, a SASA se tornou uma das 6 maiores companhias de semente de milho híbrido do mundo e uma estrela da constelação da IBEC.
Como visto, a fase da extensão rural denominada de humanismo assistencialista passou por transformações em que o peso à filantropia foi diminuindo, dando lugar à abertura e conquista de mercados. A extensão rural nessa fase se organizava em três esferas fundamentais: sistema cooperativo, promoção de mecanismos de mecanização de insumos e o sistema de crédito rural, orientado à unidade produtiva como um todo, incluindo os objetivos vinculados ao bem-estar das famílias. Agora, vamos falar da fase da extensão rural denominada como difusionismo produtivista. O marco dessa fase consiste na criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Embrater, que foi extinta em 1990. O objetivo marcante da extensão rural nesse momento consistia no aumento da produtividade, de modo que, para realizar a assistência técnica, eram articulados métodos para induzir, persuadir e condicionar os agricultores a adotar as inovações tecnológicas, os pacotes tecnológicos. Nessa fase, o crédito era orientado ao produto e não mais à propriedade. Existiram externalidades negativas do difusionismo produtivista, especialmente no que se refere à exclusão de amplos setores da população rural. Isso porque os pacotes tecnológicos vinham acompanhados de uma suposta proposta de aplicação universal, mas que em muitos casos não era compatível com a diversa realidade do mundo rural brasileiro. Vamos falar então das abordagens e teorias. As duas fases até agora apresentadas, quais sejam o humanismo assistencialista e difusionismo produtivista, podem ser classificadas no marco teórico da educação tradicional e de uma abordagem diretiva da extensão rural. Pela perspectiva da educação tradicional, os alunos ou agricultores são considerados pelos professores ou técnicos como uma tábula rasa, ou seja, portadores de escasso conhecimento. O conhecimento proposto pelos professores e ou técnicos é tido como uma verdade absoluta e, portanto, inquestionável. Essa educação pode ser considerada como bancária, uma vez que são depositados conhecimentos nos educandos. No âmbito da assistência técnica, esse tipo de educação pressupõe a substituição do procedimento empírico dos agricultores por técnicas elaboradas. As duas fases até agora apresentadas se enquadram na abordagem diretiva da extensão rural, que tem como foco a extensão agrícola. O processo é centrado em transferir os produtos da pesquisa aos agricultores ou ao público-alvo, em um modelo hierárquico. As limitações dessa abordagem consistem na pouca relação com as necessidades imediatas dos agricultores. A persuasão como método aponta para a tentativa de convencer os agricultores a utilizarem tecnologias desenvolvidas longe de suas roças ou realidades locais. Vamos falar de uma fase da extensão rural denominada de humanismo crítico, que vai de 1985 a 1989. As ações prioritárias dessa fase eram focadas nos pequenos produtores e assentados rurais. Foi idealizado o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, SIBRATER. O objetivo central dessa fase consistia na promoção humana integral, sem paternalismo, em uma perspectiva libertadora. Nessa perspectiva, os agricultores são tidos como sujeitos das ações que problematizam a sua realidade e decidem. E o extensionista se apresenta como mediador dos interesses do Estado e da pequena produção. A filosofia do humanismo crítico assumia a necessidade de garantir o bem-estar para as populações rurais, a melhora constante nos sistemas agropecuários e propunha a implementação de duas modalidades de crédito rural. A modalidade de crédito supervisionado possibilitava o financiamento de acordo com as necessidades levantadas daqueles que viviam no meio rural, incluindo as demandas da área social. Já a modalidade de crédito orientado era mais especificamente voltado ao melhoramento das atividades produtivas, ou seja, dos cultivos e das criações. A fase do humanismo crítico ruiu antes mesmo de sua implementação. Em 1986, no Brasil, se instaurou a Nova República, que veio acompanhada de uma reforma ministerial. Esse momento culminou no retorno às exigências do produtivismo com vistas à obtenção das super-safras agrícolas. Em 1989, se deu a extinção da Embrater, de modo que o humanismo crítico não foi implantado.
Podemos dizer que essa fase apresenta algumas sinergias com a abordagem reativa da extensão rural, pois tinha como foco as necessidades imediatas dos agricultores ou produtores. O processo de geração de inovação seria baseado no conhecimento e nas dificuldades dos atores sociais do campo. A abordagem reativa da extensão rural apresenta algumas limitações, uma vez que nem sempre as necessidades dos produtores rurais coincidem com a agenda de desenvolvimento em questão. Além disso, essa abordagem postula a manutenção de parte do modelo de transferência de informações, de modo que muitas das soluções inovativas para as unidades produtivas é produzida distante da realidade local dos produtores. Para preparar essa aula, utilizei as referências que você pode observar no slide. Muito bem! Vimos até aqui 3 fases da extensão rural. Continuaremos visitando as demais fases na próxima aula narrada. Até mais!